Oi, meu nome é Joana. Desde muito jovem eu sofria com dores de cabeça. Chegou um tempo em que as medicações me davam muita alergia. Eu tinha lábios inchados, olhos inchados e em 2017 eu procurei um neuro para me fazer um tratamento correto, para que eu tomasse uma medicação que de fato melhorasse e não me desse alergia. Foi descoberto nos meus exames que eu tinha 2 aneurismas e um deles era de 2,3 milímetros. O médico falou que não precisava de nenhum procedimento cirúrgico, só tratamento de controle de crescimento. Quando eu fui fazer um novo exame, o médico descobriu, através dos achados, que tinha aumentado, no caso quase que triplicado, o tamanho do meu aneurisma. E o médico achou, né, que eu deveria fazer um procedimento de embolização. Em maio de 2023 foi marcado o meu procedimento de embolização. Só que nessa data foi descoberto nos meus exames pré-operatórios que eu estava com Covid. Então foi desmarcado o meu procedimento. Foi remarcado para julho. Em julho eu internei para fazer de fato a embolização. Fui para o centro cirúrgico, fui anestesiada, fui entubada. Fiquei o tempo lá necessário, né, no centro cirúrgico. Quando terminou meu procedimento, o médico me acordou e perguntou para mim se eu acreditava em milagres. Eu disse para ele que sim, que acreditava em milagres. Quando eu saí do quarto, né, do centro cirúrgico, fui encontrar com o Marçal. E no corredor, já na maca, ele disse para mim que não foi preciso fazer o procedimento. Foi quando começou a cair minha ficha, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Aí fui indo para o quarto. Quando chegou no quarto, o Marçal de fato me contou o que tinha acontecido, que não foi preciso embolizar, que o meu aneurisma, que tinha aumentado de tamanho, ele tinha diminuído, tinha ficado menor ainda do que em 2017. Eu fui curada, não precisei embolizar o meu aneurisma. Tomo hoje as medicações que foi passada pelo neuro, mas eu não tenho nenhum corpo estranho na minha cabeça. Não precisei colocar nenhum parafuso, nenhuma mola nas minhas artérias. Eu fui curada e agradeço muito a Deus, porque Deus fez muito mais do que aquilo que nós pedimos, né, e daquilo que eu pensei que poderia acontecer. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pena que ela não pôde vir para estar aqui pessoalmente, mas foi um grande milagre na vida da minha esposa. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, porque tu é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E te pedimos a tua misericórdia sobre nós. Em especial, Pai, eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Perdoa as minhas falhas, os meus erros e pecados. Me ajuda nesse momento, Senhor, tão importante. Nesse momento em que a tua igreja precisa, necessita e quer ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, Pai, que tu fale conosco. Fale conosco, fale aos nossos corações, porque nós estamos aqui e somos sedentos. Assim, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós continuamos na série de mensagens, mas deixa eu dar mais uns avisos aqui. Eu estou assim meio empolgado com esses avisos. E eu não queria deixar, a pastor Rafa já falou, mas deixa eu só falar mais uma vez. Sábado que vem vai ser muito especial esse espaço aqui. Nós teremos aqui muitas crianças e eu quero convidar você a trazer crianças aqui, principalmente crianças que não conhecem a Jesus. Nós estamos preparando com muito carinho uma programação muito especial. E eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia impactante na vida de muitas crianças. Então, por favor, faça um esforço, traga uma criança, um parente ou alguém que você conhece. Nós estamos preparando tudo com muito cuidado e com muito carinho. Venha, participe, entrada totalmente grátis, não vai custar nada. Então traga as crianças aqui, nós temos certeza que vai ser um dia inesquecível para a vida desses pequeninos. Bem, também nós temos no dia 18 o nosso jantar de casais. 19, desculpa, jantar de casais.
Esse jantar de casais, deixa eu falar mais uma vez aqui, porque a gente está muito empolgado com esse negócio e a gente quer que as pessoas venham. Qual é o objetivo? O objetivo é trazer pessoas que não conhecem Jesus. Eu tenho certeza que você deve conhecer, no mínimo, um casal que esteja passando por um problema. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um casal que esteja passando por um problema conjugal. E é a sua oportunidade de trazer esse casal aqui. Nós vamos preparar um jantar. Você vai, vamos para a igreja. Se falar, não quer vir para a igreja, então não tem problema. Eu quero levar você num jantar de casais. E eu vou pagar para você. Então você traz esse casal aqui. E esse casal aqui vai ser ministrado. Vai ter um jantar muito especial, top. Olha, gente, pode vir, que jantar é top mesmo. Então o jantar vai ter tudo. Entrada, prato principal, sobremesa, suco, bolo de noiva pernambucano tradicional. Vai ter bem casado, né? Cadê Tati? Está ali atrás, é bem casado, né, Tati? Que vai ter bem casado, vai ser um jantar de casamento. Traz esse pessoal aqui. O valor de R$302, deixa eu explicar, é porque está incluindo 2 casais nesse valor. A ideia é a gente presentear alguém que a gente conhece. Então você pode parcelar no cartão aí. Por favor, participe, traga alguém aqui. Tem sido uma bênção esse ministério de casais da nossa comunidade. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para o seu convidado. Então venha, participe, não deixe passar batida essa data, vai ser uma bênção. Bem, vamos ao texto, porque a hora já está indo embora. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24 até o verso 34. Muito obrigado, meu irmão Bruno e minha irmã Tati, senão minha voz tinha sumido aqui, o remedinho aqui para ajudar. Marcos capítulo 5, do verso 24 ao verso 34. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Bem, deixa eu falar algumas coisas aqui para que você entenda o contexto desse texto aqui que a gente está falando. Na época de Jesus, uma mulher com um fluxo menstrual contínuo, ela enfrentaria implicações significativas na sua sociedade, no meio em que ela estava inserida. Na lei judaica, se você olhar especificamente o capítulo 15 de Levítico, você vai ver que a menstruação e outros tipos de fluxos sanguíneos eram tidos como impuros. E havia uma regra de pureza ritual para que a pessoa fosse considerada pura depois desse período, depois que passasse esse tempo de fluxo. Essas leis no judaísmo, elas são conhecidas como nidá, e elas impõem restrições severas durante todo esse período. Bem, o que o texto fala para a gente sobre a condição dessa mulher? Para que a gente entenda o que Jesus está dizendo,
E porque esse texto está na Bíblia, nós precisamos entender as implicações que estavam sobre a vida dessa mulher. Primeiro, isolamento social. Essa mulher, ela era considerada impura. E por ser considerada impura, ela deveria afastar-se do convívio social. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia tocar em nenhum objeto, porque qualquer objeto que aquela mulher tocasse, aquele objeto se tornaria impuro. E para que ele se tornasse impuro novamente, ele precisava passar por um ritual. Então, a vida daquela mulher era uma vida muito complicada. Criou-se um ciclo de isolamento nela, porque as pessoas evitavam o contato com ela e ela também evitava o contato com as pessoas. Parece estranho isso para a gente, parece meio esquisito, mas essa era a prática determinada pela lei mosaica. Então, para que aquela mulher estivesse em algum local social, para que aquela mulher frequentasse um círculo de amigos ou até mesmo a sua casa normalmente, ela precisaria estar pura. Mas como ela estava com essa hemorragia, ela era considerada uma mulher impura. Então, ela estava vivendo há 12 anos em isolamento social. Você consegue entender o que é isso? Eu gosto muito de ficar sozinho. Eu tenho esse defeito. A minha esposa fala que às vezes eu pareço um ermitão, mas isso tem data de validade. Eu só consigo ficar sozinho por um determinado tempo, depois eu não consigo mais. Essa mulher estava vivendo isolada durante 12 anos. 12 anos da sua vida ela passou afastada da sociedade. 12 anos da sua vida ela estava vivendo como que escondida. Segundo, a sua doença também tinha impedimentos de práticas religiosas. Ela, por exemplo, não podia frequentar o templo, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia oferecer nenhum sacrifício, ela não podia adorar a Deus em comunidade. Se nós estivéssemos vivendo naquela época, essa mulher não poderia estar no meio de nós. Ela não poderia estar num culto, ela não poderia frequentar um culto. E isso para o judeu era terrível, porque o judeu, ele tinha uma identidade cultual muito forte. A identidade do povo judeu está diretamente ligada à sua religião. E quando um judeu era privado de estar entre os seus, de praticar os seus ritos religiosos, aquilo para ele era terrível. Ela não podia sacrificar, ela não podia orar no templo, ela não podia participar dos eventos e das festas da comunidade religiosa. Então, além de estar isolada da sociedade, ela estava afastada das práticas religiosas. Terceiro, aquela mulher, ela vivia uma vida de estigmatização. Ela era uma mulher estigmatizada. Sabe por quê? Porque a doença dela era algo que para aqueles homens era contaminante. Dentro da sociedade, dentro da religião daquela época, era algo contaminante. Além de ser uma mulher impura, ela era uma pessoa que poderia contaminar as outras pessoas simplesmente por um toque, simplesmente por encostar em uma pessoa. Então ela viveu a vida estigmatizada, ela era indesejada. E dentro da religião, essas pessoas que tinham esse tipo de doença eram consideradas amaldiçoadas. Você lembra de Jesus? Os discípulos chegam para Jesus e perguntam para aqueles homens, para Jesus, sobre aqueles homens que morreram, perguntando se tinha sido eles ou o pai deles que havia pecado. Então,
dentro daquela sociedade, aquela mulher era uma mulher estigmatizada, porque ela era amaldiçoada. Se ela tinha essa doença, se essa doença era uma doença que não tinha cura, era uma doença que persistia mais de 10 anos, ela era amaldiçoada. Imagine como está complicando a situação dessa mulher. Isolada da sociedade, isolada das práticas religiosas e tida como amaldiçoada. Essa maldição dela poderia contaminar outras pessoas. E o que a sociedade fazia? A sociedade excluía e ela era execrada socialmente. Até porque o seu fluxo era contínuo e prolongado. Veja como era a vida dessa mulher. Não bastasse o seu sofrimento físico, a dor física, o incômodo, o transtorno que ela passava, essa mulher, ela era estigmatizada. Ela sofria por exclusão. Ela sofria por causa de um julgamento social. Quarto ponto, essa mulher, ela era impedida de ter relações familiares. Eu não sei, o texto não diz se ela era casada ou não. Eu acredito que ela não era casada, mas se ela fosse casada, ou até mesmo se ela tivesse seu pai e sua mãe, ela não tinha relações familiares. Ela não poderia estar perto dos seus familiares. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas isso já aconteceu comigo. Sabe aquele dia que as coisas não vão bem, e você está triste, está amargurado, está com alguns problemas, e chega alguém da sua família, da sua casa, e te dá um abraço. Sabe aquele abraço que não precisa de palavras, mas que é aquele abraço que refrigera a nossa alma? Aquele afago dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais. Um dia desse eu estava com saudade do meu pai, fui encontrar com meu pai. E aí ele me deu um abraço, e como foi bom aquele abraço. Essa mulher não sabia o que era isso durante 12 anos. Durante 12 anos, ela não sabia o que era um abraço. Ela não sabia o que era estar perto de algum familiar seu. Com certeza, durante 12 anos acontece muita coisa na vida da gente. Durante 12 anos a gente chora, a gente ri, a gente se entristece, a gente fica mal, a gente fica bem. Mas essa mulher não tinha com quem compartilhar nem as suas tristezas, nem as suas alegrias. Ela estava isolada. E no caso desse fluxo contínuo, ela não podia ter uma vida de relacionamento íntimo com seu marido, se ela fosse casada. Eu acredito que ela não era casada, porque naquela época, naquela sociedade, era difícil uma mulher com esse problema permanecer casada durante 12 anos, era muito difícil. Eu creio, não está na Bíblia, tá, gente? Sou eu que estou dizendo isso aqui. Eu creio que essa mulher, ela era uma jovem, e ela deve ter ficado assim desde a sua menarca, desde o seu primeiro ciclo menstrual. Eu acredito que ela ficou doente e a vida dela foi tirada dela aos poucos. O texto diz que há 12 anos, eu acredito que naquela época, talvez, sei lá, vamos supor que ela tivesse 15 anos na sua primeira menstruação, ou 12, não sei, ela devia ter 27 anos ou até 24 anos, por aí, nessa fase. Não tinha perspectiva nenhuma de uma vida, e uma mulher sem casamento, dentro dessa cultura, era uma fatalidade. Terrível. Ela não tinha perspectiva de futuro algum, ela estava condenada a viver isolada, solteira, para o resto da sua vida. Então essa mulher, ela tinha um grande impedimento de ter relações familiares e conjugais. Bem, quinto lugar, essa mulher sofria de desesperança e marginalização. Historicamente, dentro desse contexto, mulheres com problemas de saúde crônico,
Muitas vezes, elas não encontravam soluções médicas. E quando a gente fala disso, a gente precisa entender que existe uma grande disparidade entre a medicina que nós conhecemos e a medicina daquela época. É uma realidade completamente diferente. E o texto diz que essa mulher gastou todos os seus recursos tentando resolver esse problema. Ela deve ter ouvido falar que havia um médico em algum local e foi até esse local, gastou um dinheiro e o problema não resolveu. O texto diz que o problema só piorava. A medicina nessa época, ela estava muito ligada à medicina de Hipócrates, da Grécia. E para Hipócrates, os problemas de saúde, eles se baseavam em 4 problemas: fluxo de sangue, bilis negra, bilis branca e um outro que eu esqueci aqui agora. E geralmente, problemas de fluxo de sangue eram solucionados com sangria. Você imagine uma mulher já sofrendo de hemorragia há tanto tempo, receber uma sangria. Aquela mulher, ela vivia em uma anemia profunda. Ou seja, a saúde dela cada vez mais debilitava. As soluções médicas daquela época não resolviam o problema. Até porque, depois de ter esgotado todos os seus recursos procurando médicos, ela deve ter procurado outros recursos, deve ter recorrido à religião. E a religião era terrível para tratar esse tipo de problema. Eu acredito que essa mulher tinha uma boa situação financeira, mas perdeu tudo, tentando recuperar a sua saúde. Sexto e último, humilhação. Essa mulher, ela, além de toda humilhação que ela passava por conta das questões sociais e religiosas que ela tinha que enfrentar, imagine você o que é ser examinada, tocada e submetida a expor a sua intimidade diversas vezes, para diversas pessoas diferentes, em diversos lugares diferentes, e não ter o seu problema solucionado. Aquela mulher, toda vez que ela procurava um médico, toda vez que ela procurava um auxílio, toda vez que ela procurava uma solução para o seu problema, ela se expunha seu corpo, expunha sua intimidade, se humilhava ali diante de pessoas que provavelmente, muitas vezes, não a tratavam com respeito, não a tratavam com dignidade. Eu acredito que as irmãs aqui entendam muito melhor isso do que nós homens. Aquela mulher sofria e sofria muito. Se não bastasse todo o sofrimento psicológico, social, religioso, essa mulher sofria na sua carne, sofria no seu corpo. Ela padecia de um mal que drenava as suas forças, que estava consumindo ela pouco a pouco e cada dia mais. As forças vitais dessa mulher estavam sendo drenadas dia após dia. O fluxo de vida dessa mulher estava indo embora. Ela sangrava por dentro e por fora. Ela sangrava no corpo, mas também sangrava na alma. Ela sangrava fisicamente, mas também sangrava emocionalmente. Ela perdia líquidos preciosos do seu corpo, mas também perdia
a sua vida, dia após dia. Esse texto, ele fala de 3 palavras muito importantes, e eu quero basear esse sermão dessa noite nessas 3 palavras. Fala sobre sofrimento, fala sobre fé e fala sobre poder. O sofrimento prolongado e progressivo dessa mulher estava se acumulando. Eu não sei se você tem ideia do que é isso, mas imagine que há 12 anos você vem sofrendo de uma enfermidade, e dia após dia, mês após mês, ano após ano, você acredita que vai ficar bom, você acredita que vai ficar boa, acredita que vai melhorar, você acredita que vai encontrar um tratamento, algo que vai ajudar você a recuperar, e aquele ano se encerra e isso não acontece. Sofrimento. E aí você vira o ano na esperança, na expectativa de que algo vai ser diferente naquele ano, de que as coisas vão mudar, de que de alguma forma você vai encontrar uma solução para o seu problema. E era assim que aquela mulher vivia. Chega ao 2º ano, e no 2º ano dela, ela tenta, ela se esforça, ela busca solução naquilo que ela achava que poderia ter solução. Ela investe os seus recursos. Mas, ao invés de melhorar, naquele ano piorou. E ano após ano, esse ciclo se repetia. Até que eu acredito que chegou um momento na vida dela que ela já olha para a realidade e diz assim: bem, eu acho que esse ano será o meu último ano. Eu acho que desse ano eu não passo. Eu acho que desse ano a minha vida se acaba. Um sofrimento prolongado e progressivo. O texto afirma: a doença só piorava. A doença só piorava. Quantas vezes em nossa caminhada nós tentamos resolver os problemas com os recursos que temos. Achamos que somos suficientes, que somos capazes, que iremos conseguir alcançar os resultados que esperamos. Achamos que nas fontes em que buscamos a solução, nós a encontraremos. Infelizmente, isso não acontece. O que nos causa frustração e cansaço, decepção, desânimo, desesperança. Aquela mulher sangrava no corpo, mas também sangrava na sua esperança. A sua esperança estava se acabando. Assim como os seus recursos foram embora, assim como o seu dinheiro acabou, a esperança dela também estava indo embora. A possibilidade de encontrar a solução também estava se perdendo. E o problema é que tem muita gente sangrando. Tem muita gente por aí perdendo vida. Tem muita gente sangrando no casamento. O casamento está indo embora aos poucos. E você tenta, você luta, você faz de tudo, mas não resolve o problema. Tem muito pai aí sangrando por causa dos filhos. Os filhos perdidos. E a esperança vai indo embora. E o tempo vai passando, e você vai pensando, vai refletindo, e você vai vendo que as coisas não mudam, e você vai cada vez mais se entregando àquela condição. Os anos vão passando e você não vê mais esperança. Os anos vão passando e você não vê mais solução. Estão sangrando. Tem muita gente sangrando na fé. Já não acredita mais. Já não crê mais que Deus pode mudar. Já ora como se tudo estivesse entregue e a fatalidade fosse o fim iminente e último de todas as coisas. É aquela oração moribunda. Jesus, eu sei que é tão difícil, né?
Jesus, faz a tua vontade. Aquela oração que você já entregou tudo, mas não entregou para Deus, entregou os pontos, entregou a luta. Tem muita gente sangrando nas relações, está se isolando, está confinada, está tendo uma vida de separação de tudo, não consegue manter uma relação de amizade, de fraternidade, de irmandade. Às vezes vem para a igreja e sai da igreja e não é notado, e não é percebido, e não faz o menor esforço para isso. Tem muita gente sangrando. E o tempo que passa não melhora. O tempo que passa só faz as coisas piorarem. O tempo que passa, os recursos que você investe, as tentativas que você faz, as portas em que você bate, não estão resolvendo o problema, só estão criando mais problema, piorando e agravando ainda mais a sua situação. É a sua vida que está indo embora, se esvaindo, cada dia mais e cada vez mais. Agora há uma diferença aqui. Veja no verso 27, o que o texto diz. Quando ouviu falar de Jesus. Esse texto fala de fé, fala de esperança, fala de sofrimento, mas também fala de fé e fala de esperança. Aquela mulher estava desesperada. Ela já tinha batido em tudo quanto é porta. Ela já tinha tentado todos os recursos. Ela já estava humilhada, jogada no chão. Eu acho que já não tinha mais onde chegar, só restava a morte. Até que ela ouviu falar de Jesus. Sabe, às vezes a gente ouve falar de Jesus. Às vezes a gente, dia após dia, escuta falar de Jesus, mas a gente não tem a clara noção, a clara ideia de quem é Jesus. Às vezes a nossa relação com Jesus é superficial. Às vezes a nossa relação com Jesus é distante. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. A gente está pregando sobre os milagres dele. Ela ouviu falar que ele expulsou demônios de um endemoniado, que quebrava tudo, que não podia ser contido por homem algum. Ele ouviu falar de um Jesus que parou uma tempestade no meio do mar. Ela ouviu falar de um Jesus que curou leprosos. Ela ouviu falar de um Jesus que tinha poder e autoridade. E ela creu, ela acreditou, ela teve fé. E chegando por trás dele, versículo 27, no meio da multidão, tocou no seu manto. Porque ela pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Essa mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, não conta muito sobre a vida dela, apenas sobre o sofrimento dela. Essa mulher tinha fé, uma fé capaz de romper todas as barreiras. Veja o que ela faz. O texto diz, e eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é perfeita em todos os detalhes. O texto começa dizendo assim, ó, preste atenção. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Lembra que eu falei que essa mulher vivia isolada socialmente? Que ela é estigmatizada? Que ela era tratada com muita aversão, as pessoas não estavam perto dela, ela não podia estar perto das pessoas. O texto diz que havia próximo de Jesus uma grande multidão. E essa fé da mulher rompeu essas barreiras. Ela, independente do que os outros estavam pensando, independente do que estava acontecendo, independente da circunstância, ela ouviu falar de Jesus e ela entrou no meio da multidão.
Eu acredito que aquela mulher era muito bem conhecida naquela cidade. Eu creio que ela devia estar usando uma roupa para se cobrir, para que ninguém a identificasse. E ela, diz o texto aqui, que ela se comprime entre a multidão. Ela vai por trás de Jesus. E no meio da multidão, toca no seu manto. Sabe, meus irmãos, às vezes tudo que você precisa, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à luta, é apenas tocar em Jesus. Aquela mulher não tinha palavras. E veja como o texto é, e eu acredito que Deus até é irônico em algumas situações, aquela mulher não podia tocar em nada, e ninguém podia tocar nela, porque tudo que ela tocava, ficava imundo, e se alguém tocasse nela, também ficava imundo, mas o texto diz que ela vai, se esgueirando por trás de Jesus e toca, apenas toca, na ponta do vestido de Jesus. Se fosse qualquer pessoa, aquela mulher estaria contaminando alguém. Mas ao tocar em Jesus, ao invés de tornar Jesus impuro, Jesus é que torna ela pura. Tudo que a gente precisa é ter fé para tocar em Jesus. Mesmo sabendo de sua impureza, mesmo sabendo de toda a lei que existia impedindo ela de estar ali no meio da multidão, ela decide com ousadia usar a sua fé. Ela não podia se aproximar de Jesus abertamente, mas ela acreditava, ela cria, ela tinha essa convicção. A fé dela foi suficiente para romper todas as barreiras. A fé não limitou a crença dela. A fé não colocou ela naquele lugar de isolamento. Se por um lado a religião colocou ela no lugar de isolamento, a sociedade colocou ela no lugar de isolamento, a família colocou ela no lugar de isolamento, a sua fé, a fé dela, levou ela para perto de Jesus. Tudo que a gente precisa fazer é estar perto dele, pela fé, tocar em Jesus. Imediatamente, ao tocar em Jesus, o texto diz que ela sentiu em seu corpo que estava curada. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes. Sabe quando você está com uma dor terrível, que não passa de jeito nenhum, e aí alguém ora por você e aquela dor vai embora? Semana retrasada eu estava assim, eu estava com febre já há 3 dias, a febre não baixava, eu já tinha tomado tudo quanto é paracetamol da vida e não resolvia, a febre não baixava de jeito nenhum. Eu lembro que eu estava já falando coisas sem sentido. E a Joana estava desesperada, ela estava pegando uma toalha molhada, colocando em mim, eu já tinha tomado banho frio para ver se a febre baixava, a febre não baixava. E eu lembro que eu falei assim para ela, ora. Eu estava morrendo de frio. E estava quente pra caramba. Eu falei, Joana, ora por favor. E ela orou. Como é tão simples às vezes, e a gente se esquece disso. E ela orou por mim de madrugada. E eu senti a febre passando. Eu não sei se você já sentiu isso. Estava sentindo um frio, estava com um pijama que eu comprei esse pijama para viajar para Israel, que a gente ia no inverno para Israel. Eu nunca usei esse pijama, e eu estava usando esse pijama, de tanto frio que eu estava. E quando ela orou, depois que ela orou, eu senti aquele calor assim, inundando meu corpo, e aquele frio foi-se embora.
E eu comecei a suar, comecei a transpirar. E eu comecei a ficar com calor, a febre foi embora. Eu fui tomar banho, fiquei um tempo embaixo do chuveiro. Essa mulher sentiu isso, ela sentiu que naquele momento que ela tocou Jesus, algo diferente aconteceu no corpo dela, algo que estava acontecendo há 12 anos, aquele sofrimento de 12 anos, talvez aquela dor, aquele incômodo daquele fluxo, naquele exato momento em que ela toca em Jesus, aquilo para. E ao parar, ela sente no seu corpo que algo havia acontecido. Mas não é só ela que sente, porque Jesus estava ali. E o poder de Jesus se manifesta. E Jesus também sente que algo sobrenatural havia acontecido por causa da fé daquela mulher. Tudo que a gente precisa é tocar em Jesus com fé. Tudo que a gente precisa é alcançar Jesus pela fé. É olhar para Jesus e saber quem Ele é. Saber que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem domínio sobre toda e qualquer doença, sobre toda e qualquer circunstância, sobre todo e qualquer problema. E crer que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Toque pela fé em Jesus. Creia. Essa manhã nós estávamos lá no culto e no final do culto nós estávamos orando por alguns irmãos. E eu estava orando por uma irmã, a primeira irmã que eu orei por ela, eu nem sei o nome, eu orei por ela. Estava chorando muito, depois eu saí. Fui orar por outras pessoas e quando terminou a oração ela estava lá ainda chorando. E ela olhou para mim, abriu o braço, e eu fui lá, abracei ela e ela falou para mim assim no meu ouvido: pastor, há 12 anos eu estou sofrendo com uma enfermidade, uma dor terrível. Terrível essa dor, do trigêmeo, eu não sei qual é que é o nome, fibromialgia do trigêmeo, não sei, uma dor terrível. Dizem que essa dor é insuportável, não tem remédio no mundo que faça essa dor parar. E hoje, nesse exato momento, a dor foi embora. E ela estava chorando lá, e eu abracei, eu comecei a chorar com ela também. Toque pela fé em Jesus. Creia, acredite. Ele pode, Ele tem poder, Ele muda a circunstância, Ele muda as células do nosso corpo. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que ao tocar em Jesus, o poder de Jesus modificou as células, os tecidos, os órgãos daquela mulher, e ela imediatamente ficou curada. Não há limites para o poder de Deus. Ela experimentou em um instante o que em 12 anos de tratamento não puderam resolver. Ela experimentou em um segundo o que dinheiro nenhum pôde comprar. Ela experimentou em instantes o que médico nenhum pôde fazer pela vida dela. Porque ela experimentou o poder de Deus agindo em sua vida. Além de experimentar esse poder sobrenatural pela fé, isso não era suficiente, porque aquela mulher tinha uma ferida profunda em sua alma. Aquela mulher carregava cicatrizes internas no seu coração. Aquela mulher carregava rejeição, ela carregava desprezo, ela carregava estigmas, ela carregava humilhação, ela carregava desprezo da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, da sociedade, dos religiosos. Mas Jesus não se contenta apenas em curar você, preste atenção. Curar é muito bom e eu sei que Ele vai curar gente aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida do que Ele vai fazer. Mas Ele não quer só curar. Ele quer resolver outros problemas que são muito mais sérios do que apenas o problema físico. Jesus quer curar feridas emocionais. Jesus quer tratar a sua rejeição. Jesus quer tratar o seu coração. Jesus quer tratar e tirar você do seu isolamento. Jesus quer dar para você uma vida nova. Veja o que um encontro pessoal faz. Uma multidão cercando Jesus.
E os discípulos, eles são desaforados. Eles olham para Jesus e dizem assim: peraí, Jesus, o senhor está falando sério, é? Como é que o senhor quer saber quem foi que te tocou? Olha ao redor aí, Jesus. Olha em volta. Você está doido, Jesus? Olha quanta gente. A multidão está te comprimindo. O texto aqui, a palavra em grego é esmagando. A multidão está te esmagando, Jesus. E o Senhor quer saber quem foi que te tocou? Lá em Hebreus, o autor da carta de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tinha uma multidão ali seguindo Jesus, tinha uma multidão comprimindo, tinha uma multidão esmagando Jesus. Mas apenas uma mulher tocou Jesus com fé. Aquela mulher foi recompensada pela sua fé. E no momento em que ela toca Jesus, Jesus para, pergunta. Jesus estava se dirigindo àquela mulher dizendo o seguinte: ele sabia quem era a mulher, mas ele queria deixar notório, claro para todo mundo, que aquele toque foi diferente. Que aquela mulher chegou perto de Jesus com o coração quebrantado, mas sobretudo crendo que ele poderia fazer algo que ninguém havia feito até então. Ela olha para Jesus e com medo, o texto diz que ela estava com medo, estava apavorada. Sabe por quê? Porque quando a gente vê o sobrenatural de Deus, a gente fica com medo. Lembra de Isaías: ai de mim que vou perecendo. Lembra dos discípulos no barco: nós vamos morrer. Lembra da multidão lá onde Jesus expulsou os demônios do Gadareno? Ficaram com medo: sai daqui, Jesus. Ela fica com medo. Jesus, porém, continuou olhando ao redor. Durante muitos anos, ninguém queria olhar para aquela mulher. Durante 12 anos, ninguém queria ver aquela mulher. Muito pelo contrário, queriam distância dela. Jesus não está apenas interessado em curar as tuas feridas, em sarar as tuas dores. Ele quer olhar para você. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade. E ele continuou olhando ao redor. Eu fico imaginando essa cena aqui, aquela multidão toda assim perto de Jesus, e Jesus assim olhando. E eu acredito, conjecturas minhas, que quando Jesus olha para aquela mulher e ele, sabe, encontra o olhar dela, o texto diz, versículo 33, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Imagine a história dessa mulher para Jesus. Lembre-se que Jesus estava indo salvar uma menina que estava quase morrendo, mas Jesus interrompe a agenda dele para dar atenção para uma mulher no meio da multidão. Mais uma vez, uma pessoa no meio da multidão. E ela conta a história para Jesus. Eu não sei como ela contou, mas eu acredito que ela contou tudo. Ó Jesus, eu era muito nova e eu estava muito feliz porque eu havia me tornado moça. E sabe, Jesus, eu estava até com um pretendente.
tinha alguém lá que queria casar comigo. Mas passou o terceiro dia e aquela hemorragia não melhorou. Veio o quarto dia e a gente começou a ficar preocupado. Veio o quinto dia e meu pai disse: olha, tem alguma coisa errada com essa menina aí. Vamos levar ela para o sacerdote. E veio o sexto dia. E a mãe disse: filha, tem alguma coisa errada com você. O rapaz que já estava interessado no casamento começou a procurar outra pretendente. Isso é conjectura minha, tá? Chegou o sétimo dia e não melhorou. Ela não poderia fazer o ritual de purificação porque não havia cessado o fluxo. Então ela é levada ao sacerdote. E daí a primeira humilhação, a primeira vergonha, diante de homens. Não tinha mulheres, era só homens. Aquela moça, conjecturas minhas, se expõe diante daqueles homens e ouvem uns aos outros, discutem e dizem: impura, tirem ela daqui. E dão ordens aos seus pais: olha, essa menina está impura, ela não pode mais frequentar a casa de vocês. Essa menina está impura, não pode mais ir na sinagoga, não pode mais ir ao templo. Olha, não pode casar não desse jeito. Só tragam ela aqui quando ela melhorar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E ela não melhorava. E ela não melhorava, só piorava. Talvez os pais, na tentativa de resolver o problema, investiram todos os recursos para tentar curá-la e não conseguiram. Humilhada, alijada da sociedade, distanciada da sua família, sem afeto, sem carinho, sem um ombro para chorar, distante de tudo e de todos, sem esperança, sangrando na alma e no corpo. Até que ela toca em Jesus. E ao tocar em Jesus algo acontece. Ao tocar em Jesus algo poderoso acontece. Jesus não a despreza. Jesus procura quem é. Quem era aquela pessoa que havia tocado nele com fé? Quem era aquela mulher que havia tocado nele com tanta determinação? Após contar a sua história para Jesus, Jesus olha para ela e diz: filha. Se você procurar nos evangelhos, Jesus não chama mais ninguém de filho ou de filha. Só essa moça aqui. Só essa mulher. Ao chamá-la de filha, a vida dela se transformou. Mesmo rejeitada por tudo e por todos, quando Jesus a chama de filha, Jesus está dizendo para ela: eu restauro você. Eu não estou restaurando só a sua saúde, eu estou restaurando a tua dignidade. Eu estou restaurando a tua identidade. Eu estou restaurando a tua vida por completo. Eu estou mudando a tua circunstância. Eu estou tirando você do isolamento e estou trazendo você de volta à vida, de volta à sociedade. Eu estou tirando você da fila da morte e estou conduzindo você para a vida e para a vida eterna. Filha, filha, a sua fé salvou você. Aquela mulher não precisava apenas de uma cura física. Ela não precisava apenas de uma cura de uma doença. Ela precisava de salvação. E Jesus salvou aquela mulher. E Jesus diz hoje para você: filha, a tua fé te salvou. O que você precisa? Toque nele. Toque em Jesus. Filho,
Toque em Jesus, Ele está aqui, Ele está ouvindo, Ele conhece você. Você não está perdido, você não está perdida no meio da multidão. Ele está aqui nessa noite e está esperando que você toque nele com fé. Fique de pé. Ele está aqui. Você não é anônimo para Ele. Você não está escondido para Ele. Você não está escondida. Ele está aqui, Ele contempla você. Ele sabe exatamente quem você é. Filha, a sua fé te salvou. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo. Se você está sofrendo aqui, se você está vivendo um tempo difícil de uma doença, se você está vivendo um tempo difícil com alguém da sua família, um filho, uma filha, se você está sangrando aí e está achando que vai morrer, não vai não, porque Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele vai curar você. Ele vai transformar essa situação. E esse vai ser um testemunho. E Ele está dizendo para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você está sofrendo, se você está doente, se você está com algum problema na sua família, vem aqui, não tenha medo. Nós iremos orar por você. Venha, em nome de Jesus. Pastor Rafa, por favor. Os irmãos do Ministério de Intercessão, por favor, venham para cá. Jesus está aqui nessa noite. Ele escuta o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve as nossas orações. Ele sabe onde é a tua ferida. Ele sabe aonde está doendo. Ele sabe o que está te fazendo chorar. Ele sabe o que está afligindo a tua alma. Ele não está oculto. Ele não está escondido. Ele está aqui, Ele está vendo você. E nessa noite Ele vai curar. Nessa noite Ele vai libertar. Nessa noite Ele vai transformar. Nessa noite Ele vai estancar essa hemorragia para a glória de Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Cura, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome santo, precioso de Jesus. Há poder para salvar. Há poder para curar. Há poder para libertar. Nesse nome há poder. Jesus, aleluia. Preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Creia tão somente. Toque pela fé em Jesus nesse momento. Toque pela fé em Jesus. Ele está aqui. Toque pela fé nele. O meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Aleluia. O meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Traz cura, traz libertação, Senhor. Renova, Senhor, as vidas.
algo novo, Senhor, nessa noite, para a glória do Teu nome, Jesus. Faz algo novo, Senhor. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Se você crê, você verá a glória de Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Só Tu é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Manifesta, Senhor amado, o Teu poder na vida de cada um de nós, trazendo cura, trazendo transformação, libertação, Senhor, curando as hemorragias da alma e do corpo, curando as hemorragias espirituais, curando as enfermidades, Senhor, da mente, do coração. Ó Pai querido, faça um milagre, e que esse milagre seja testemunhado aqui para a glória do Teu nome. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo Seu eterno poder. Faz assim, Jesus, faz assim, Jesus. Que o amor do nosso eterno Deus, que a graça do Filho e que o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: vá em paz e fique livre do seu sofrimento para a glória de Deus. Amém. Tenha uma ótima semana.